Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está assistindo a gravação dessa aula e bem-vindo e bem-vinda você que está aqui ao vivo comigo, podendo interagir em tempo real para a gente distribuir e compartilhar com você mais um conteúdo de chocolate para te ajudar nas suas produções de chocolate, para que você possa realizar o seu sonho através da produção de chocolate, fazendo bombons mais bonitos, mais brilhosos, chocolates, ovos de Páscoa, tudo que é relacionado ao chocolate de uma forma mais bonita e mais profissional para atrair cada vez mais clientes, tá? E assim como toda aula minha, né, já esteja aí com seu caderninho do lado, sua caneta para você anotar, porque hoje você também vai anotar bastante coisa, tá joia? Então vamos agora ao nosso tema de hoje, que é erros e defeitos no chocolate. Tá? Eu sei que tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa, quando vai fazer chocolate, a gente tem como premissa, como objetivo e meta, fazer os nossos chocolates perfeitos, né? E eu queria que você já começasse essa aula comigo aqui, já participando, já colocando aqui embaixo nos comentários o que seria um chocolate perfeito para você. O que tem um chocolate perfeito para você? Eu selecionei algumas coisas, tá? Enquanto eu vou escrevendo as minhas aqui, você vai escrevendo as suas aí nos comentários também. Então, para que a gente tenha as características, né? Quais são as características de um chocolate perfeito? Para aqui, ó, chocolate é um chocolate que tem brilho, né? Um chocolate brilhoso, um chocolate sem manchas, é um chocolate resistente ao calor. O que mais? Eu separei esses três pontos aqui que eu considero que são extremamente importantes e desejáveis, né? Onde a gente quer chegar. O que mais? Tem aqui, ó. Tem que ser liso, brilhante, com quebra perfeita. Liso mais ou menos, né? Porque você pode querer chocolates com algumas texturas, mas beleza. Brilhante com quebra perfeita. O que são as quebras perfeitas? É o Snap. Participa aí, vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. Não derrete fácil na mão. Tá aqui, ó, resistente ao calor. Que mais que é um chocolate perfeito para você? Tá? Eu acredito que esses 4 aqui, ó, são os principais. Se você conseguir brilho, não tiver mancha, resistente ao calor e tenha snap, que é aquela quebra, quando você quebra o chocolate ele faz um barulhinho, né? Quando você tem isso aqui, você está muito próximo ou talvez até tenha chegado ao chocolate perfeitinho, né, na sua produção. E você, me diz, você consegue nas suas produções, 100% das suas produções tem isso aqui? Responde aí para mim. O seu chocolate, quando você faz seus bombons, ovos de Páscoa, barrinhas, são assim? 100% deles, com brilho, sem mancha, resistente ao calor, snap. Vou botar até mais um aqui, ó. Solta fácil da forma. Seus chocolates são assim? Ó, tem mais uma aqui, ó. Chocolate que não soa. Que não soa, não sua. Não sua. O que mais? Estão falando aqui, ó. Um chocolate bem temperado. Você só traduziu numa palavra tudo isso que a gente fez aqui, né? Eu quero que você me consiga visualizar e externar
o que é um chocolate perfeito para você. Bem temperado, a gente não consegue nem ver, mas eu consigo ver o brilho, consigo ver que ele não tem manchas, consigo ver que ele é resistente ao calor, consigo ver o snap, consigo ver que ele solta fácil da forma. Agora, temperagem eu não consigo ver se foi bem feita. Entendeu? A gente quer aqui, ó, o que significa isso. Temperagem bem feita significa isso aqui, certo? Ó, estão respondendo aqui que nem sempre consegue ter esse resultado aí, que se perde na têmpera. Vamos lá. Então é o seguinte. Gente, eu vou escrever aqui defeitos e erros. Defeitos e erros acontecem com todo mundo. Erros e defeitos acontecem com todo mundo. Os defeitos existem, né? Os erros a gente comete, né? Ninguém é perfeito. Inclusive, tanto acontece com todo mundo, ninguém é perfeito e tudo mais, que aconteceu comigo ontem. Sabia disso? Não é balela, não. Aconteceu comigo ontem. O que aconteceu comigo ontem, que eu vou te contar agora? Ontem eu estava dando uma aula ao vivo, né, no Instagram de uma loja, e a gente começou a derreter o chocolate, coloquei no micro-ondas, né, aquele processo todo que você já deve conhecer, que eu falo sempre. E aí, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, nada do chocolate derreter. Aí eu fui medir a temperatura, né, que é o padrão, estava lá em 38, 37, beleza, botei mais um ciclo no micro-ondas. E nesse ciclo, após a minha medição, ele estava duro, né, pastosão. E quando eu medi, ele já estava em 53 graus. Pulou assim de 38 para 53 e não derreteu. O que aconteceu? Eu queimei o chocolate ontem, né? E eu fiquei intrigado. Na hora, foi uma questão de 1 segundo, tá? Essa minha intriga, esse meu pensamento. Em 1 segundo eu fiquei intrigado e descobri já o problema. Acontece com todo mundo. Esse chocolate que eu estava usando ontem, que eu fui derreter e não derreteu, era um chocolate que eu já tinha aberto a embalagem dele, já tinha usado em outras aulas, né? Isso é normal, a gente usa, guarda, o que sobra guarda, né? O que usou consome, pega mais e usa, isso é normal. Na sua casa também acontece assim, você usa, o que sobrou você guarda e tudo mais. Só que a forma de armazenamento, né, que foi uma das coisas que a gente abordou na aula de ontem, em algumas outras aulas atrás aí, apesar de ter sido adequada, no manuseio, no vai e vem aqui de pega ingrediente, volta tal e não sei o que, acabou que a embalagem não ficou tão bem fechada quanto a gente achou que estava. A gente sempre fecha no ziplock, né, aquele negocinho que vem no pacote da Calebo, né, que é o que a gente usa aqui. Eu tiro o ar da embalagem e passo o plástico filme em volta, para evitar qualquer contato com a umidade do ambiente. Só que nesse manuseio, o plástico filme estava folgado, ou a embalagenzinha não tinha sido fechada completamente, e o meu chocolate acabou absorvendo umidade do ar. Por que eu sei disso? Porque eu conheço os erros e os defeitos que podem acontecer no chocolate, porque eu sei que o meu processo de derretimento estava adequado e mesmo adequado, meu chocolate queimou, meu chocolate não derreteu. E aí eu fui, na minha mente aqui, né, isso tudo ao vivo, tá? Acontecendo ao vivo, dando aula, e eu fui, analisei, encontrei o problema e ainda dei graças a Deus por ter acontecido o problema, porque foi uma ocasião onde eu consegui, na verdade, mostrar o problema para os alunos que estavam assistindo ao vivo. Inclusive, não só para eles, como me gerou um exemplo real para eu trazer aqui para você hoje. Então, aconteceu comigo ontem, pode acontecer com você também. E aqui, no caso, não foi nenhum defeito, foi um erro, foi uma falta de atenção, foi um vacilo mesmo. O que aconteceu? A umidade, o chocolate ali, a embalagem estava aberta,
não aberta, né? Estava um pouquinho aberta, não estava completamente fechado. O chocolate absorveu a umidade. Nisso, o que é umidade, gente? Umidade é água, né? É água, só que não é uma água livre que a gente está vendo, ela está no ambiente. O chocolate, ou melhor, não o chocolate, o açúcar do chocolate, né? Que absorve a água. E como a gente sabe, água no chocolate não funciona para a temperagem, estraga a nossa temperagem. Então, olha só, não foi necessário nenhuma gota de água, foi necessário apenas a umidade do ar, do ambiente, para estragar o meu trabalho. Então, eu queria trazer esse exemplo para você que acontece com todo mundo, tá? Então, não é para se desesperar. Mas, se você não souber os motivos pelos quais os erros acontecem, aí sim você tem que se desesperar, porque você pode estar perdendo material, perdendo dinheiro, achando que o problema é o chocolate, achando que o problema é a marca, que é a loja que, sei lá, armazenou errado, mas quando na verdade pode ser o problema na sua casa, no seu manuseio, tá? Era só um exemplo que eu quis trazer de erro que aconteceu comigo ontem, tá bom? Então vamos lá, existem, aqui no nosso tema, existe o que é erro e o que é defeito. Eu vou falar para você primeiro sobre os defeitos, tá? Basicamente, a gente tem dois defeitos. Um defeito, esse aqui dá para enxergar, vamos ver. Um defeito é o chamado Fat Bloom. Alguém já ouviu falar nesse termo, Fat Bloom? Você já ouviu falar em Fat Bloom? O que é Fat Bloom? Na verdade, existem dois blooms. É o Fat Bloom. Nossa, o meu amarelo está escorrendo. Fat Bloom. E existe também um cara chamado Sugar Bloom. Esses dois, eu considero assim, os dois principais defeitos. Cara, é tão defeito que até a letra, até a caneta aqui está escorrendo. O que é o Fat Bloom? O Fat Bloom é um defeito relacionado, na verdade, à gordura do chocolate. Quem é a gordura do chocolate? É a manteiga de cacau, exatamente. No Fat Bloom, a gente tem a manteiga de cacau que sai de dentro do chocolate, né? Ela está homogênea dentro do chocolate, ela sai de dentro do chocolate e vai para a superfície do chocolate. Quando isso acontece, o chocolate fica todo rajado, todo manchado. Uma mancha meio esbranquiçada, meio amarronzada, mas é uma mancha mais uniforme, tá? Inclusive é uma mancha que se você passar o dedo nela assim, ela começa a sumir, tá? Essa mancha. Essas manchas não são mofo, tem muita gente que confunde com mofo, inclusive tem gente que já jogou chocolate fora quando viu esse tipo de mancha no chocolate, achando que era mofo, que estragou e que jogou fora, tá? O Fat Bloom é um defeito que a gente consegue corrigir. Então, se por acaso o seu chocolate tiver com manchas marronzadas, acidentadas, você passou o dedo em cima assim, deu uma friccionada, começou a desaparecer essa mancha, é um bom sinal, tá? Aliás, é um mau sinal porque é um defeito, mas você tem uma boa notícia que você consegue corrigir esse Fat Bloom. Como que se corrige esse Fat Bloom? Como esse Fat Bloom é apenas uma migração da manteiga de cacau, um desprendimento do interior do chocolate para a parte superior, quando você pega o chocolate e recomeça o trabalho com ele, quando você volta ele para o derretimento, seja em banho-maria ou no micro-ondas, essa manteiga de cacau que separou e subiu, você consegue rehomogeneizar ela dentro do chocolate e o seu chocolate volta ao normal completamente, tá? Então, quando você tem esse problema aqui, na verdade é um problema que você consegue corrigir. Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente, né? Coloquei no meu canal no YouTube,
Esse defeito também pode acontecer com o chocolate novo, o chocolate que está na embalagem, que você acabou de comprar. Às vezes a gente compra o chocolate, abre e dentro ele está todo manchado com o Fat Bloom. Não precisa reclamar com a loja, não precisa reclamar com a fábrica, nem nada disso. Um dos problemas, né, uma das causas do problema, assim como vocês viram que a gente tem aí uma cristalização que foi completada da maneira correta na geladeira e outra que foi completada da maneira incorreta fora, né? Uma causa desse problema também é a variação constante, a variação de temperatura o tempo inteiro. Quando o chocolate é fabricado, ele sai lá da fábrica na temperatura idealzinha dele, né? 18 a 22 graus. Entra num caminhão para ir até o centro de distribuição. Às vezes esse caminhão é refrigerado, às vezes não é. Às vezes é um caminhão normal, quente. Não deveria, mas às vezes é. Aí saiu do centro de distribuição, foi para a distribuidora. Foi no local quente. Chegou lá, tem um ambiente climatizado. Temperatura fria. Saiu de lá, foi para a loja. Entrou num carro quente de novo, foi para a loja. Pegou calor no caminho, chegou lá na loja, no ambiente climatizado, frio de novo. Você foi, comprou, botou dentro do seu carro. Saiu dali, um ambiente quente, se você não tiver um ar-condicionado, enfrentou o trânsito, chegou em casa, botou na despensa, ambiente quente. Então toda essa variação pode ocasionar isso, inclusive no chocolate novo, tá bom? E aí, como eu falei, não precisa se assustar, se derrete e usa. Já o Sugar Bloom é um cara um pouco mais chato, ou bem mais chato, né? Porque no caso do Fat Bloom, a gente tem um problema que é somente estético, né? Ficou feio, o chocolate ficou manchado e você resolveu. Já no Sugar Bloom, o problema dele é correlacionado à umidade. Quando você tem um chocolate que... Como que é essa aparência do Sugar Bloom? Eu não tenho um exemplo aqui para poder te mostrar visualmente. Mas ele é um chocolate que vai ficar áspero por fora, granuloso. Vai dar tipo umas pedrinhas assim na superfície. Você vai passar a mão e vai sentir ele áspero. Isso aí é o Sugar Bloom. O problema dele vem da umidade, da água. Se a gente tem bastante umidade no ambiente onde você está trabalhando chocolate, ou se você deixou muito tempo na geladeira, né? A umidade do entorno ali, do ambiente do chocolate, ou melhor, o chocolate, o açúcar que é contido lá no chocolate, ele começa a querer absorver a umidade que está no ambiente, a umidade dali de onde ele está. Então esse açúcar começa a absorver essa umidade, essa água. E quando a gente tem o açúcar ali misturadinho com a água, ele começa a se cristalizar, ele começa a formar cristais maiores de açúcar. Inclusive, isso também é parecido com a atividade de água, quando a gente fala de validade, né? Shelf life, mofo, essas coisas, tudo tem a ver com a atividade da água ou da umidade dentro dos nossos produtos. Então, quando a gente tem um bombom ou um ovo de Páscoa, que está com esse aspecto poroso, muito provavelmente ele teve contato com água ou umidade em excesso por um determinado tempo, suficiente para aquele açúcar absorver essa umidade, formar os cristais e depositar esses cristais na superfície do seu chocolate. Infelizmente, esse defeito não tem solução, tá? A temperagem, o derretimento de temperagem não vai fazer com que você corrija o Sugar Bloom. Você simplesmente vai tirar ele de um lugar e botar no outro. Você pode usar seu chocolate para qualquer outra coisa, mas para temperagem não vai funcionar, ok? De defeitos, a gente tem basicamente esses dois caras aqui, tá? São os mais comuns, mais conhecidos. Mas agora eu quero falar para você sobre os erros, né? Os erros no chocolate, os erros que nós cometemos com chocolate. Quando a gente fala aqui de defeitos, são coisas que a gente consegue evitar, consegue corrigir os nossos comportamentos, nossa forma de trabalhar, e a gente acaba evitando isso aqui 100%. É uma coisa que eu acredito
que seja mais fácil de você visualizar que você está cometendo algum erro para esse defeito acontecer. Só que os erros que eu vou mencionar agora, a gente também consegue visualizar com facilidade, porque o seu chocolate não vai ter as características de um chocolate perfeito, que você mesmo me ajudou aqui, contribuiu com a nossa aula para a gente relacionar quais são. Então você vai ver que nos erros que a gente comete, a gente acaba não alcançando isso. E eu selecionei aqui alguns, tá? Eu vou colocar aqui alguns problemas, erros, vou botar erros / problemas. Por quê? Porque eu vou falar do problema e vou comentar sobre o erro que você está cometendo, tá? Primeiro problema que eu relacionei aqui. Chocolate sem brilho. Foi a primeira coisa que a gente falou ali, né? Brilho. O chocolate sem brilho, basicamente, tem duas causas, tá? E eu vou separar essas duas causas em partes iguais, tá? Não necessariamente são partes iguais, mas eu estou ajudando você, jogando metade da culpa para outra coisa que não é você, tá bom? Tô sendo camarada. Vamos lá. 50% do brilho, né? 50% da responsabilidade mesmo, do brilho do seu chocolate, essa daqui ainda não é a sua culpa, tá? Tem a ver com a forma. Aliás, até pode ser a sua culpa também. Por quê? Quando a gente fala de forma para chocolate, existem diversos tipos, né? E cada material que é feito a forma de chocolate tem um brilho próprio, né? A gente não é notório, claro e notório que uma forma de acetato não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo polimento interno do que uma forma de policarbonato, que é diferente também de uma forma de silicone, e por aí vai. 50% do brilho do seu chocolate tem a ver, não é culpa da forma, mas tem relação com o tipo de forma. E mais, o tipo de forma, esse 50% aqui tá roubando o jogo. Vou fazer melhor. Vamos lá. Não é 50 não. Vamos ser mais justos, né? O tipo de forma é responsável por mais ou menos aí 30% do brilho. Eu joguei mais para sua conta ainda agora. A forma de acetato tem brilho? Tem. A forma de polipropileno tem brilho? Tem. A de silicone, a de policarbonato, todas elas têm brilho. Todas elas precisam ser limpas, né? Lavadas, limpas, precisam principalmente ser secas. E o brilho do chocolate tem uma leve relação, sim, com a superfície que vai ter contato propriamente com o chocolate. Então, quanto mais brilho, quanto mais polida essa superfície, mais brilho vai ter. Só que 70%, isso, não existe nenhum instituto aí, organização, pesquisa científica que está fazendo essa divisão 70-30, não. Isso aqui é o Instituto de Fábio Correia ao vivo, falando para você que é essa divisão aqui, tá? Isso aqui é para você entender que a maior responsabilidade sobre o brilho de chocolate é sua. E 70% do brilho do seu chocolate tem relação com a sua temperagem, com a sua pré-cristalização. Se você fez uma pré-cristalização adequada, se você respeitou as temperaturas de derretimento, de uso, né? Se você fez o método correto, sem pressa, tem relação com isso. Outro problema que você pode já ter passado é do seu chocolate
não soltar da forma. Alguém já passou por isso? Comenta para mim aí. Ó, ou não soltar, ou ter dificuldade. o não soltar da forma, não sei ainda, porque você falou agora, mas tem aqui, ó, quem já passou tanto pela experiência do Fat Bloom quanto do Sugar Bloom. A gente vai, a partir de agora, vocês já sabem as causas de muitos dos problemas e já conseguem evitar, tá? Quem aí já passou pelo problema de não soltar o chocolate da forma? Eu vou citar aqui duas causas, tá? Uma dessas causas é também a temperagem mal feita ou a temperagem incompleta. Se você fizer uma pré-cristalização e não atingir as temperaturas exatas indicadas pelo fabricante, tá? Isso também faz com que o seu chocolate não solte da forma. Se você colocou o seu chocolate na forma numa temperatura acima da temperatura recomendada, chocolate mais quente do que deveria, ele dificilmente solta da forma, tá? Vai levar muito tempo para ele sair da forma. E aí o que acontece? Ele não soltou da forma dentro lá dos 10, 15, 20 minutos, dependendo da situação, né? Naqueles minutinhos ali que a gente conhece como os básicos. O que você tá rindo aí? Então, a galera falando assim, eu já, e tem gente assim, eu tô mal, meu Deus. Não se desespera. Cola aqui, continua anotando, não se desespera que as coisas vão melhorando, tá? Então, se você colocar o chocolate quente demais na forma, ele não vai soltar no tempo que precisa. E aí, é uma bola de neve, cara. Aí vira uma bola de neve. Você coloca o chocolate na temperatura errada na forma. Ele vai para a geladeira, porque tem que ir para terminar a cristalização. Para terminar a cristalização. Passou o tempo lá, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, ele não está soltando, ele vai demorar muito, já demorou muito. Aí você já sabe que teve um problema provavelmente na temperagem. Só que esse problema foi responsável por você deixar muito tempo na geladeira. Deixar muito tempo na geladeira ocasiona um outro problema, né? De água, de suor, que a gente vai falar mais para frente, que traz um outro problema, qual é o problema que tem relação com umidade com água que a gente acabou de falar? E aí, olha só a bola de neve. Se você não faz o processo certinho aqui no começo, né? Essa daqui é uma das causas. Tem uma outra causa. Ou melhor, deixa eu explicar melhor aqui um pouco mais a temperagem. Por que a temperagem bem feita faz com que o chocolate solte da forma? Essa é uma pergunta boa, uma pergunta de prova, tá? Pergunta do Enem. Por que a temperagem bem feita faz com que o chocolate solte da forma? O chocolate, quando é bem feita a pré-cristalização, quando você respeitou as temperaturas, quando você soube lá a questão dos cristais de manteiga de cacau e coloca na forma e vai para a geladeira, quando ele atinge uma determinada temperatura, ali em torno de 10 graus, de 8, 10 graus, mais ou menos, tá? Eu não sei exatamente aqui para te dizer, não tenho essa informação, mas é mais ou menos isso. O chocolate só solta da forma. Sabe aquele negócio que você olhar embaixo da forma, ela tem que estar opaca, que ele soltou? Ele só solta da forma porque existe uma coisinha chamada retração. Retração é o chocolate diminuir de tamanho. Se o chocolate diminui de tamanho, né? Quando está na geladeira. Então, quando você joga o chocolate na forma, bota para a geladeira, ele secou e soltou da forma, ele só solta da forma porque ele dá uma encolhida, ele retrai. No que ele retrai, ele solta da forma. Por isso ela fica opaca, porque o contato já não existe mais entre o chocolate e a forma. E aí você vê que está opaco e aí você consegue desenformar. Então, a boa temperagem, pré-cristalização, faz também uma boa retração de chocolate. E a segunda causa que eu coloquei aqui, para o seu chocolate não soltar da forma, é quando você, por exemplo, vai fazer um ovo de Páscoa ou um bombom
e você vai colocar um recheio nesse seu bombom que ainda está morno, que ainda está mais quente do que deveria. Para a gente aplicar um recheio dentro de um bombom, por exemplo, é bom que a gente esteja com esse bombom a 28 graus, 30 graus ali no máximo, né? Se você parar para analisar, a partir de 32 a 34 graus, a gente já tem os cristais de manteiga de cacau se desestabilizando e o chocolate já derretendo. Então, se você bota um recheio que ainda não esfriou completamente ou adequadamente, a temperatura desse recheio derrete o seu chocolate, desestabiliza alguns cristais. Esse chocolate, por sua vez, como perdeu aí a sua pré-cristalização, passa a grudar na forma e aí não solta também, tem a mesma dificuldade. Ou, quando solta, às vezes você tem só um pontinho. Às vezes você aplicou, mas ficou um pontinho, um pouquinho mais quente ali do seu recheio em contato com o chocolate. Você não viu, não dá para ver, né? Dá para você medir a temperatura antes de aplicar. Mas você não, se por acaso tiver um pontinho ali que você não viu, é que você vacilou na hora de medir a temperatura. Às vezes você vira a forma, solta o bombom, ele sai lindo, mas um pedacinho dele fica. Já aconteceu também com você? Você desenformar o bombom e ficar um pedacinho dele colado na forma? Provavelmente também, é uma causa provável também de você ter aplicado o recheio acima da temperatura devida, tá? Vamos para um próximo problema. Seu chocolate não tem resistência. E aqui é resistência mecânica. O que é resistência mecânica? É resistir a impacto, a aquelas batidinhas, né? Quando seu chocolate... e aqui tem uma causa que é comum à maioria dos outros defeitos, né? De novo, essa menininha aqui, chamada temperagem. Chocolate sem resistência é um chocolate que quebra fácil, né? Isso tem a ver com uma temperagem inadequada, né? Que você não respeitou de novo as temperaturas. Isso tem a ver também, aí já não é uma questão de defeito, nem nada, é uma questão de erro mesmo, de operação sua, de trabalho, é que você talvez tenha feito uma casquinha fininha demais, né? Também acontece, você fez uma casquinha fininha demais, e aí é fininha demais, é sensível, pode acabar quebrando, não tem resistência física. A temperagem adequada te ajuda nisso, porque quando a gente reestabiliza os cristais de manteiga de cacau, a gente está dando força para eles de novo, né? A gente está fazendo com que eles se unam novamente com força. E existe, como eu sempre falo, tem dois caminhos para você fazer a temperagem. Um, você sai da temperatura de derretimento e chega na temperatura de aplicação, e o outro, você sai da temperatura de derretimento, abaixa ele mais do que a temperatura de aplicação, normalmente em 27 graus, e depois você sobe para a temperatura de aplicação. Nesse segundo caso, você consegue mais quantidade de cristais estáveis e ajuda na resistência do seu chocolate também. Outro problema, seu chocolate fica mole ou derrete nas mãos, ou não tem snap. Qualquer uma desses problemas aqui, qualquer um desses problemas. Onde está também a causa desses problemas? Nossa, vai ganhar um parabéns quem acertar, hein? Também está na temperagem. Por quê? Pelo mesmo motivo. Quando a gente derrete, a gente desestrutura os cristais de manteiga de cacau. Quando a gente faz a pré-cristalização, temperagem, a gente dá estrutura para eles de novo. A gente
junta esses camaradas, deixa eles fortes para resistirem não só mecanicamente, como resistirem ao calor das mãos, né? É óbvio que você não vai pegar um bombom, segurar e ficar com ele, conversando, batendo papo, né? Vai para a rua, volta. Ele não foi feito para isso. O bombom é feito para você comer. Então, ele tem que resistir ao calor da sua mão. Você pegar, morder, comer, ele não pode se desfazer na sua mão, tá? E isso você consegue também fazendo uma temperagem adequada. Outro problema que acontece. A galera tá falando assim, ou seja, tudo é culpa da temperagem. Não! Tudo é culpa sua que não sabe fazer a temperagem, não é culpa da temperagem. A temperagem ela é responsável por por fazer o seu chocolate ficar perfeito. A culpa é por você não saber fazer a temperagem, tá? A culpa não é da temperagem. Na verdade, a salvação é a temperagem, tá? Ó, muito tempo, próximo problema aqui, muito tempo na geladeira. A gente falou ainda há pouco. Em alguns casos, eu até já falei já, né, o problema disso aqui. Vou colocar aqui, ó. Não, não é temperagem dessa vez. É temperatura errada de aplicação, tá? Que também tem a ver com temperagem, né? Lógico. Mas, normalmente, quando o seu chocolate não solta da forma, fica muito tempo na geladeira, é porque ele não está soltando da forma. Se ele não está soltando da forma, uma das causas possíveis é que você fez uma aplicação de temperatura acima do que deveria, tá? Talvez você não concluiu a sua temperagem, o chocolate ainda está quente, isso pode acontecer, às vezes é o recheio morno, como a gente tinha falado, tá? E muito tempo na geladeira causa um outro problema. Você tem um chocolate suando, né? Teve uma galera colocando esse problema aqui, ó, que já passou pelo problema de não soltar da forma, do Fat Bloom, do Sugar Bloom e do chocolate ficar suando. Pois é, vamos falar agora do chocolate suando. Já estou escrevendo aqui, temperagem. Chocolate suando. Chocolate suando. Normalmente, quando o seu bombom está suando, é porque ele ficou muito tempo na geladeira. É porque, por conta de outras coisas, você precisou deixar ele mais tempo na geladeira para ele sair da forma. Ou você fez e esqueceu na geladeira, né? Às vezes você botou para cristalizar, foi lavar as louças e caramba, passou um tempão, ficou na geladeira. É uma coisa, ó, que acontece com todo mundo, mas não é para acontecer, é para ficar ligado, tá? E qual a consequência que isso traz? Tirou da geladeira, ficou muito tempo, tirou. Seu bombom está suando. Por que o seu bombom está suando? Pensa comigo. Domingo, almoço de família. Você vai lá na geladeira, pega aquela garrafa de Coca-Cola gelada, bota na mesa. Seu pai, seu primo, seu parente vai lá, pega a garrafa de cerveja, bota em cima da mesa. Seu filho pega a caixinha de suco, de refrigerante, bota na mesa. Todas essas garrafas e caixinhas que estavam geladas vão suar. Tenho certeza absoluta, né? Por que vai suar? Porque na geladeira eles estavam todos numa mesma temperatura, né? O seu refrigerante, sua cerveja, o seu chocolate estão na mesma temperatura do ambiente interno da geladeira. Quando você tira, aqui fora, bom, sua geladeira deve estar aí de 8 a 10 graus, algumas mais frias, 6 graus, outras mais quentes, 12 graus, mas vamos arredondar para 10. Se sua geladeira está a 10 graus lá dentro, e você mora num lugar fresquinho, né, que na sombra dá 35, a diferença de temperatura é de 25 graus.
Essa diferença não precisa ser de 25, tá? Eu estou só exagerando aqui, às vezes nem estou exagerando, né? Tem lugares que é mais quente que isso. Eu estou só dando um exemplo. A diferença de mais de 10 graus entre o que está dentro e o que está fora da geladeira traz a condensação do ar. Se esse copo está na geladeira, está gelado, e eu tiro, o fato da diferença de temperatura dele para o ambiente ser grande faz com que o ar que está aqui em volta dele, todinho, comece a condensar e virar gotinhas de água, vira suor, né? O que a gente chama de suor. E no chocolate, esse suor, além de ser feio, quando você pega, mela sua mão e traz esse defeitinho aqui miserável, que é o que não tem solução, né? Pode trazer esse cara aqui. Espera aí, para cá. Pode trazer esse cara aqui. Pode trazer o Sugar Bloom, porque a gente tem umidade que condensou, virou água, em contato com o chocolate. Daqui a pouco, o açúcar do chocolate absorve a água, vira cristal de açúcar grande, fica áspero. Parabéns, você acabou de conquistar um Sugar Bloom, tá? Então esses aqui são alguns defeitos, erros, problemas que acontecem com o chocolate, mas todos eles são culpa de quem? Não vem falar que é da temperagem, não. A culpa é nossa, que não prestou atenção e não trabalhou direito, tá? Então preste bastante atenção em cada etapa para que você tenha um chocolate perfeito, com brilho, sem mancha, resistente ao calor, com snap, que solta fácil da forma. E eu ainda separei aqui 6 passos de como você pode evitar estes problemas. Dá para fazer aqui? Ah, eu acho que o pessoal tá muito desanimado. Não dá os passos, não. Pergunta aí, se o pessoal quiser, a gente coloca, mas tem que comentar. Então escreve para mim aqui 6 passos. Se você quer saber quais são os 6 passos para a gente evitar esses problemas, tá? É um resumo para você ter isso em mãos, para você ter isso na mente, correndo nas veias também, para que você evite os problemas com chocolate. Vocês estão dormindo, é? Tá cedo ainda para vocês estarem dormindo, hein? Ó, tem um sim aí só. Vamos lá, gente. Comenta aí, senão ele não vai dar os 6 passos. Vamos lá. Pelo jeito, acho que vocês já sabem, né? Evitar todos os problemas, né? Não precisa do meu resumo de 6 passos, né? Quem dera eu, lá, quando eu comecei a fazer chocolate, tivesse aulas assim. Não, de pessoal, graça. é assim, ó. Sim, queremos saber 6 passos. Aí eu apertou, né? O bicho pegou, né? Começou a apertar. Vamos lá, são 6 passos simples, tá? Simples. Mas que você precisa ter isso em mente. Eu não vou nem escrever, eu só vou botar os números. Eu vou botar só os números. Aí dá pra você escrever que dá pra Não precisa escrever não, só os números. Passo 1, escrevam aí. Entenda que existe uma temperatura de derretimento para cada chocolate. Chocolate ao leite, chocolate amargo, rubi, branco, blend. Cada chocolate tem uma temperatura de derretimento, tem uma temperatura de pré-cristalização, tá? E essas temperaturas você não precisa decorar. Não precisa. Todas elas vêm escrito na embalagem do produto que você compra. Agora, se você compra um chocolate que não tem essa informação na embalagem, troca de marca, porque, né? Se eu fabrico chocolate, eu tenho que te dar as informações para você usar o meu produto da melhor forma, né? Então, se não tem, troca de marca. Passo 2, isso é entender que, não, eu sei, beleza, eu sei que tem cada chocolate sua temperatura de derretimento e de trabalho. 2. Entenda a estrutura dos cristais de manteiga de cacau. Rapidamente eu vou resumir aqui para você. Chocolate tem vários ingredientes na composição. Um deles é a manteiga de cacau. É o que a gente mais se preocupa quando está fazendo o trabalho de pré-cristalização. A manteiga de cacau, por sua vez,
é formada por cristais de manteiga de cacau. Esses cristais precisam ser elevados a uma determinada temperatura para que você consiga ter o chocolate 100% derretido e precisam ser trabalhados, né, naquele método lá que eu falo para vocês, que é o TTM, né, temperatura, tempo e movimento. Precisa disso, abaixando a temperatura, para que essa estrutura volte a ser estável e que a gente tenha um chocolate com cristais estáveis e ainda fluido e maleável para a gente poder modelar. Então, entenda que existe uma estrutura que a mãe, natureza, entregou para a gente. O homem, com a sua dedicação, com o seu estudo científico, descobriu que a gente precisa derreter e fazer a temperagem para ter um chocolate perfeito. Então, obedeça! Entenda a mãe natureza, tá bom? Entenda que existe uma estrutura de cristais de manteiga de cacau, que aí o seu trabalho vai avançar. Número 3. Você está rindo aí, né? Número 3. Você já viu que cada chocolate tem uma temperatura de derretimento de trabalho. Você já sabe que existe uma estrutura de cristais de manteiga de cacau. Mas você, infeliz, falta respeitar essa estrutura, meu amor. Existe uma estrutura, existe uma forma de trabalho. Então, o passo 3 é você simplesmente respeitar de novo a mãe natureza. E respeitar é derreter a 45 graus? Eu vou derreter a 45 graus, não é a 34. Eu preciso rebaixar essa temperatura para 30, 29, eu vou baixar para 30, 29. Devagar, dentro do processo de temperagem, tá? Esse daqui, ó, eu vou pegar até um rosa. Esse aqui, o 3, ó, o 3 é o cara que a maioria das pessoas que não conseguem fazer, não respeitam, não fazem, tá? Chocolate exige respeito. Não é ele que se adapta a nós. É a gente que se adapta a eles, ao chocolate, tá? Então, 3, respeite a curva de temperatura fielmente, fidedignamente, à risca. 4. Número 4. São 6 passos, hein? Estamos no 4 já. O 4 é paciência, tá bom? Não tenha pressa com a temperagem. Uma das coisas, uma das letrinhas aqui do TTM é um T de tempo. Então a gente precisa ter paciência. Não adianta tirar o chocolate a 45 graus e querer trazer ele imediatamente para a temperatura de aplicação de uma forma brusca, porque não vai funcionar. Inclusive, alguém aqui, alguma vez, ou até hoje, chama a temperagem de choque térmico? Escreve para mim aqui, bota eu, se você chama ela de choque térmico, tá? E não tenha vergonha, tá bom? Eu estou aqui exatamente para instruir vocês a não cometer erros, tá? Então, se você já usou ou ainda usa o termo choque térmico para esse processo de temperagem, me deixa saber, escreve eu aí. Por que eu perguntei isso? Choque térmico significa mudança brusca de temperatura. Tem gente aí, né? Então, olha só, por favor, preste bastante atenção e eu quero que você risque esse nome choque térmico para esse processo com chocolate de uma vez por todas da sua vida. Choque térmico significa mudança brusca de temperatura, seja do quente para o frio, do frio para o quente, qualquer um desses aí. Quando é brusco, quando é abrupto, num intervalo de tempo curtinho, a gente chama de choque térmico. E você já viu que para fazer a temperagem do chocolate, a gente não pode fazer isso de maneira brusca. Tem que ser devagar, tem que levar um certo tempo.
Logo, o nome choque térmico não se aplica para o processo de pré-cristalização. Ok? Estamos acertados com isso. Quem está aí comigo que usa esse termo, por favor, nunca mais use esse termo, tá bom? Ó, vamos para o passo 5. Quinto passo. O quinto passo, eu vou chamar ele de T3. Inventei agora. O bastidor ali adora quando eu invento. T3. O que é T3? Treine, treine, treine. E foi. Esse aqui é o quinto passo nosso, T3. Treine, treine. E se você for uma aluna dedicada, um aluno dedicado, você vai transformar esse T3 em T5, em T9, em T18. Significa o quê? Treine, 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 treine. Vai para a bancada, vai para o banho-maria invertido, para a adição, para o micril e pratica. Derrete, faz a temperagem, faz barrinhas de chocolate, para não adicionar nada. Beleza? No outro dia, faz de novo. No outro dia, de novo. Porque você só vai ser bom, você só vai ser excelente depois de você ser bom. Né? Você nunca vai ser excelente sem antes ter sido bom. Então vai treinando, 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 para se tornar bom e um dia você se tornar excelente. Tá bom? E o nosso sexto passo, importantíssimo também, vou marcar ele de rosa. Nosso sexto passo também é importantíssimo, porque esse cara aqui, esse aqui a gente tem que ter total controle. O sexto passo é uma recomendação minha. Uma recomendação minha baseada nos anos e anos de experiência com chocolate, baseada nos meus mais de 2.600 alunos de cursos online que eu tenho, que é o seguinte: seja tolerante com você mesmo, tá? O que significa? Você vai para o treino, né? Passo 5. Vai treinar, 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 treinar. Inclusive, bota aqui para mim qual T que você vai ser. T3, T2, T0 não, hein? T1 também não. T7, treinar muito. À medida que você vai treinando, você não vai acertar no primeiro, não vai acertar no segundo treino, mas você vai a cada treino melhorando. E à medida que você for fazendo e errando, eu não quero que você se cobre tanto. Quero que você seja tolerante com você mesmo. Só assim você vai ter energia, garra, disposição para no dia seguinte recomeçar o seu treino. Não adianta você fazer hoje, errar e falar, nossa, isso não é para mim. Porque se eu fosse esse cara que tivesse falado que isso não é para mim, eu não estaria hoje aqui dando uma aula para você, ao passo que eu fui o cara que não sabia nem ferver água, não sabia nem fritar ovo. E eu não estou exagerando. Então, por favor, seja tolerante com você mesmo, tá? Não se cobre demais. Só se cobre o passo 5, os demais no quesito de executar. Se cobre treinar, 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 estudando tudo, tá? Mas não se cobre no sentido de se penalizar, de se frustrar e de ficar dizendo que você não consegue. Eu sou a maior prova viva de que você que está me assistindo consegue. Independente do seu grau de dificuldade, de instrução, de qualquer coisa. Tá bom? E com essa mensagem aqui, de você ser mais tolerante, praticar todos os 6 passos, ter estudado isso aqui, eu vou pedir que você faça um print dessa nossa aula, agora. Faz aí. 1, 2, 3 e printa aí. Faz um print, posta nos seus stories lá no seu Instagram, me marca, @chefFabioCorreia, tá? Me diz qual vai ser o seu T. Eu vou tirar uma foto aqui dessa minha parede linda, maravilhosa, que eu tô achando o máximo. E vou postar no meu canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do canal do Telegram,
É só você digitar chefefabiocorreia.com.br, aqui dá para ver? /tele. Vou repetir para você. chefefabiocorreia.com.br/tele, de Telegram, tá? Não paga nada, é gratuito. Você entra e lá eu vou postar a foto desse quadro aqui para você ter isso com você. Não precisa tirar print agora, porque vai ficar ruim seu print, né? Tá de longe, não sei o que, eu vou tirar uma foto bonitinha e vou mandar para você lá, tá? Além disso, ao longo do tempo a gente vai também colocando conteúdo sobre chocolate para você lá no grupo do Telegram, ok? Ó, a galera vai ser T10, T12. Acima Top. de 10 tá bom, né? Tá excelente, acima de 10 tá muito bom. O meu T é infinito, porque eu tive que treinar, vocês não têm ideia o tanto que eu tive que treinar para ficar bom nesse negócio, tá? Mas, treino, não precisa nem ser exagerado, como eu precisei. Treino acompanhado de um treinador, você encurta muito tempo. E o seu treinador sou eu, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, trazendo informação para você treinar com alguém te orientando para você chegar mais rápido aonde você quer. Tá bom? Essa foi a nossa mensagem hoje, nossa aula. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Entra no canal do Telegram, chefefabiocorreia.com.br/tele, e a gente vai se falando por lá. Um grande abraço. Tchau!